Bom dia, irmãs! Bem-vindas a mais uma aula de escola dominical da nossa classe das mulheres na Igreja Batista Regular Vida e Paz aqui em Niterói. Nós vamos orar e assim já continuar o nosso estudo cronológico agora no livro de Josué, o sexto livro da Bíblia. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos guiando ao estudar essas passagens. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a aprender mais sobre Ti, como nós podemos servir ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor esteja nos guiando a cada passo do nosso estudo. Pai, nós pedimos pelas irmãs que não estão aqui na igreja, mas estão em casa. Nós pedimos que o Senhor esteja com os nossos familiares não salvos, que o Senhor possa usar de misericórdia com eles, que eles possam ser salvos, e pedimos também que nós possamos ser boas testemunhas em casa. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos agora no capítulo 9 do livro de Josué, o sexto livro da Bíblia. Nós estamos vendo então como Josué foi o líder depois de Moisés e os vários acontecimentos que aconteceu com o povo enquanto que eles tomavam a terra sido prometida por Deus para eles mesmos, sendo conquistando as cidades e tudo mais. E então aqui nós temos o relato de uma batalha bastante interessante, um acordo feito com moradores da terra, e vamos ver qual foi o desenrolo disso tudo. Então vamos começar com o versículo 1 do capítulo 9. Eu vou ler os primeiros 6 versículos. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, aquilo que tinha acontecido em Jericó e depois na cidade de Ai, como Deus tinha abençoado o povo de Israel e eles tinham conquistado as cidades. Então, isso é o que eles estão ouvindo, né? Que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, o mar Mediterrâneo, isso é, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Isso, os primeiros 2 versículos. Então, primeiro menciona os lugares aonde que esses povos se encontravam geograficamente, e assim, então, menciona os povos que se encontravam nesses lugares. Então, primeiro é a geografia e depois as pessoas que moram nesses lugares. Então, os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Então, nós vamos ver que esse povo de Gibeon usou de bastante astúcia. Eles se vestiram em roupas velhas, em vez de levar o vinho novo, levou já quase virando vinagre, né? Aquela coisa ruim. Todo o pão que eles trouxeram já estava bastante velho, então parecia que eles tinham vindo numa visita, um caminho muito longo, uma viagem muito comprida, e chegam então a Josué e falam: olha, nós ouvimos do que Deus, o seu Deus, está fazendo, usa de misericórdia conosco e faz um acordo para a gente não morrer. E então os homens de Israel respondam para esses homens: porventura habiteis no meio de nós, como pois faremos acordo convosco? Então eles falam: mas vocês são daqui? Porque se vocês são daqui, a gente não vai fazer acordo com você, né? Deus tinha falado para não fazer acordo com o povo que estava
nessa área, né, no povo, na parte da terra que tinha sido prometido a Israel, que era para eles conquistarem, era para eles, claro, tinha exceções, né? Rabi é uma boa exceção quando ela falou, eu a sirvo o seu Deus, eu quero minha vida, né? Ela continuou viva, mas para o povo que não ia, que ia continuar sendo rebelde a Deus, Deus falou, destrua. É uma coisa difícil, mas é o que está na Bíblia, né? Então, o povo de Israel logo quer saber, mas vocês são daqui? Porque se são daqui, a gente não vai fazer acordo. E então, eles falam, versículo 8, então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse Josué, quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam, então eles não vão falar exatamente de onde que eles venham, né? E mentem. Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no deserto. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Esses foram 2 reis que foram conquistados por Moisés, né? Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo, tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e disse-lhes, nós somos vossos servos, fazei isso agora, acordo conosco. E então eles vão dar provas de que eles são de uma terra distante. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes outros que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então eles mostram essas provas. E aí em versículo 14 tem um versículo muito triste. Vamos ler. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então aqui nós vemos que a astúcia deles funcionou. As provas que eles tinham trazido funcionaram, né? Eles mostraram a roupa velha toda rasgada e os odres de vinho que já não estavam mais novos e os sapatos já com muito uso, né? Falaram assim, mas nós vimos de uma terra distante, olha o nosso pão, nós tiramos do forno para nossa viagem e agora já está todo seco e bolorento, já está horrível. E em vez de voltar a Deus e falar, Deus, o que é que nós devemos fazer nessa situação? O povo, então, fez outra coisa. Vamos ver o que eles fizeram. Versículo 15. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles e lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então aqui tem o acordo, não só o acordo, como também os testemunhos do acordo, vendo então todo o processo legal de um acordo. Josué falou, sim, então nós vamos te dar paz, não vamos guerrear com vocês. E então eles partem de lá, voltam de volta para a terra distante e 3 dias depois, conforme vão chegando mais perto na terra, ficam sabendo que aqueles homens que vieram de longe, não eram de longe, eram daí mesmo e tinham feito um acordo. E agora? Mantém esse acordo ou obedece a Deus? Mas o acordo que fizeram foi no nome de Deus, né? Juraram no nome de Deus. E aí? Honra o acordo? Vai para a guerra? O que faz? Vamos ver o que eles fizeram. Versículo 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gideon, e Sefira, e Beriote, e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurava contra os príncipes, contra os líderes.
Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Então, eles estão presos na palavra que fizeram aos gibeonitas. Nós vemos então que eles fizeram esse juramento no nome de Deus. Então eles precisavam honrar aquele juramento. Mas então o povo fica muito, muito frustrado. Mas por que os líderes fizeram isso? Como que vocês poderiam feito isso? Mas se também fossem líderes, provavelmente teriam feito a mesma coisa, né? É a nosso jeito humano, o pecado na nossa vida, né? A gente sempre acha que se a gente estivesse naquela posição, teríamos feito uma decisão muito melhor, né? Mas não é assim. Nós todos somos pecaminosos. Mas mesmo assim, então, decidam honrar o juramento que fizeram. Mas Josué, então, vai falar com os líderes dos gibeonitas. E então, no versículo 22, nós vemos aqui: e Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, então Josué vai falar que eles vão ser malditos. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, vão ser malditos e vão ter uma consequência da astúcia que eles usaram com o povo de Israel. Então responderam a Josué, os líderes do povo, dos gibeonitas, e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. Então eles falam: olha, nós ouvimos o que Deus fez para vocês, e que nós ouvimos que vocês iam destruir completamente, que vocês iam tomar a terra para vocês, que realmente foi prometido a terra para eles, né? Mas com certeza talvez teria tido outro jeito de fazer um acordo sem ter usado dessa astúcia, mas esse povo ouviu do Deus de Israel e decidiram fazer assim. E então o povo de Israel tinha que viver com a consequência da decisão que eles fizeram, mesmo não sendo um acordo bom. E nós vamos ver então o que aconteceu. E então o povo fala para Josué: e eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te parece bem e reto. Assim, pois, lhe fez e os livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Então Josué não conquistou essas cidades, mas falou: vocês então vão ter que servir a Deus em um jeito bastante físico, né? Eles iam ser portadores de água, cortadores de lenha, tudo isso para o tabernáculo. E seriam então servos do povo de Israel. E parece que os gibeonitas então concordaram, sabiam que aquilo que eles tinham feito era bastante não legal, né? Mas eles concordaram em fazer. Decide então o que você vai fazer conosco. Então Josué fala: eles vão ter que ser servos. E então nós vemos no último versículo do capítulo 9: e naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Então, quando Josué foi escrito, os gibeonitas, esse acordo ainda estava em dia, ainda estava sendo honrado. Eles estavam servindo o povo de Deus, especificamente cortando lenha, tirando água e fazendo esses serviços como acordo. Eles ganharam a vida, mas tinham que trabalhar, né? E então, no capítulo 10, nós vamos ver o que acontece mais com os gibeonitas. Os gibeonitas, então, tinham várias cidades, né? Eles não moravam só numa cidade só.
E então, Gibeon, esse lugar é aonde que eles moram, é sitiada por 5 reis, reis da região. Esses reis geralmente eram os líderes, os governadores das cidades. Lembrando que naquele tempo tinham as cidades, tinham um muro, aquele muro duplo, né, em volta da cidade, e o líder da cidade era o rei. Mas não todo mundo morava dentro da cidade, tinha vários vilarejos fora, mas em tempos de guerra, as pessoas iam para a cidade para ter mais segurança. Então, tinha a população que sim, morava dentro da cidade, mas também tinha a população que morava ao redor, e em tempos de guerra iam para lá. Então, 5 reis eram 5 cidades que governavam essa região com todos os vilarejos em volta, tá bom? Então vamos ler aqui os versículos do capítulo 10, de 1 a 5. Vocês vão ouvir então os nomes dos reis e os locais. Então vamos lembrar que Josué cruzou o Rio Jordão acima do Mar Morto, e então ele faz essa campanha de conquistar as cidades. Primeiro em Jericó, depois em Ai, agora com esse acordo com os gibeonitas. Então ele está no centro de Israel, da terra, né? E então ele vai partir para o sul e assim depois dar uma volta e por mar Mediterrâneo e assim ir para o norte. Nós vamos ver isso mais um pouco semana que vem. Eu vou achar uma mapa boa para vocês verem e entender. Mas por enquanto, se talvez na sua Bíblia tiver mapas atrás, então é possível que você tenha uma mapa de como a terra foi dividida nas tribos, né? Isso vai dar uma mapa boa. E talvez você até tenha um mapa do êxodo e da conquista da terra. Então, eles vieram aqui no meio, e aí vão partir para o sul, dar uma volta, e assim ir para o norte. É isso que nós estamos vendo agora. Então, todos os reis que nós estamos vendo agora vai ser aqui no sul. Eu vou achar uma mapa melhor. Mas vamos ler, então, versículos 1 a 5. E sucedeu que, ouvindo do Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei como tinham feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lequi, e Debir, rei de Eglon, dizendo, então ele está mandando cartas aos reis da região, e ele vai falar o que então? Versículo 4. Subi a mim e ajudai-me a ferirmos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e assim o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lequi e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e a pelejaram contra ela. E então os gibeonitas, os homens de Gibeon, mandam homens a Josué e falem, olha, honra o seu acordo, vem lutar conosco, porque nós estamos sitiados por 5 reis, estamos cercados, eles estão querendo batalha conosco. E então, Josué subiu de Gilgal, onde o povo ainda estava acampando. Versículo 7, ele e todo agente de guerra com ele e todos os homens valorosos. E aqui então nós temos mais uma vez em que o Senhor encoraja Josué. E ele fala assim, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo
desde Gilgal. Então eles saíram de Gilgal à noite inteira, eles começaram a ir contra, chegar aonde que os 5 reis estavam sitiados e conseguiram assustá-los, né? E então nós temos o relato de um milagre que vai acontecer nessa batalha. Essas batalhas que nós temos vistos têm sido todas muito diferentes do que o normal. Em Jericó, Deus fez os muros da cidade cair. Em Ai, primeiro, não foi bom a batalha. A segunda vez, Deus fez os homens de Ai ficar amedrontados e correr. E aqui em Josué nós vamos ver que mais uma vez Deus está protegendo e guerreando pelo seu povo. E aqui nós vemos que o sol e a lua, eles têm um dia de guerra. Mas esse dia de guerra é um dia que tem mais de 24 horas. Por quê? Como assim? Vamos ler dos versículos 10 a 15, no capítulo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Aron e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Aron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras a Azeca e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajelon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está no livro de Jasher? Ó sol, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo a Israel com ele ao arraial em Gilgal. Então, o que é que aconteceu? Josué estava honrando o acordo que ele tinha feito com Gibeon. Foram ele e os homens de guerra para lutar com Gibeon contra esses 5 reis que estavam sitiando os gibeonitas. E então, nessa batalha, eles indo para lá, Deus manda saraiva de pedras. E foram muito mais pessoas dos inimigos matadas com essas pedras do que realmente foi matado pelo povo de Israel em guerra. E depois disso, é difícil ter uma guerra à noite no escuro, né? Agora já é difícil, mas agora tem muita tecnologia e tal, que dá pra ver à noite, mas lá não tinha. Então, se anoitecesse, então ia ter que parar, basicamente. Então, Josué pede a Deus que faz o sol parar e a lua parar para não ter pôr do sol tão cedo, para eles terminarem a batalha, para ter só um dia de guerra. E diz que o sol parou por quase um dia, então várias horas. Agora, eu não estou aqui para explicar como é que Deus fez isso, né? Mas nós cremos que o que a Bíblia diz é para ser interpretado literalmente, né? Então, esse livro de Josué é um livro de história. Então, como Deus fez, nós não sabemos, mas nós sabemos que nós podemos crer na palavra de Deus. Então, vale a pena acreditar. Como aconteceu, nós não sabemos. Mas então, depois de terminarem a batalha, então o sol se pôs. E então, esses 5 reis escapam e se escondem dentro de uma caverna. E então é falado a Josué: olha, os reis escaparam, mas estão escondendo numa cova, numa caverna, e é aqui que você pode achar. Então, Josué manda os homens buscarem os reis, e então, antes de buscar os reis, ele fala: olha, então fecha a boca da cova com pedras até que eu chegar lá. Então é justamente isso que é feito. E Josué chegando lá, ele fala com os reis, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Versículo
Versículo 20. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os povos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Yarmute, o rei de Lequi e o rei de Eglon. 5 reis. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel. E disse aos capitões dos homens de guerra que foram com ele. Então ele vai falar: olha, Deus te deu esses homens, esses homens nas nossas mãos. E então eles enforcam os reis e deixam até o pôr do sol, e assim retiram os corpos e sepultam dentro daquela cova, né? Colocam naquela cova e fecham de novo. E então, até o fim do capítulo, nós vemos então Josué conquistando várias outras cidades naquela área. E então, diz no versículo 42, no finzinho do capítulo 10. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo a Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Essas batalhas não seriam possíveis se Deus não estivesse pelejando, lutando por Israel. E nós vemos isso claramente nos relatos. Saraiva de pedras que vem do céu, os muros caindo. Mas por que foi assim? Acredito eu que foi porque Josué e o povo de Israel estavam fazendo o seu melhor para obedecer aquilo que Deus tinha falado. E nós vemos então aqui em capítulo 9, uma vez que eles não falaram com Deus, não pediram conselho a Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é que devemos fazer? Né? E nós fazemos a mesma coisa, não é? Muitas vezes nós fazemos as coisas sem consultar a Deus, sem ler a palavra de Deus para ver o que é que nós devemos fazer. Nós fazemos decisões grandes da vida sem até consultar o que seria melhor, né? Mas quantos problemas nós poderíamos evitar, quantas consequências ruins nós poderíamos evitar se nós buscamos mais a Deus na nossa vida, se pedimos a Deus mais sabedoria e mais conselho. Nós vemos no capítulo de Tiago, no Novo Testamento, que diz que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele dá, e Ele dá generosamente sabedoria para aqueles que pedirem. Então, eu acho que isso é uma das lições maiores que nós podemos tirar para nós desses acontecimentos que nós vimos aqui no capítulo 9 e 10 de Josué. Que, sim, nós podemos fazer decisões por nós mesmos, mas como seria muito, muito melhor se nós buscássemos a Deus e pedimos por sabedoria. E quantas consequências ruins nós podíamos nos poupar de ter que sofrer se nós pedimos primeiro o que nós devíamos fazer de Deus. Então, nós vemos que mesmo nos nossos erros, Deus é misericordioso. Eu gosto muito do versículo em Efésios que diz: mas Deus, em sua grande misericórdia, com que nos amou, né? Ele nos deu salvação, mesmo que nós não merecíamos. E eu tenho riscado várias vezes: mas Deus. São as palavras que mudam toda a história onde tem essas palavras, né? Pode ser o que for, mas Deus tem um propósito. Ele pode nos dar sabedoria se nós pedirmos. E eu acho que essa é a grande lição. Vamos buscar a Deus nas decisões, até as decisões pequenas da nossa vida. Vamos
realmente buscar a Deus. Vamos sempre manter a ligação para Deus em dia. Vamos sempre estar conversando com Ele e Deus vai dar sabedoria, porque é uma promessa. Se nós pedirmos, Ele vai dar sabedoria. Então essa é a nossa lição de hoje. Nós vamos orar para terminar o nosso estudo e espero que você esteja bastante encorajada, mesmo nesses capítulos que são difíceis, mas que isso possa ser um grande encorajamento para você. Que se você pedir a Deus por sabedoria e você buscar fazer as suas decisões procurando aquilo que Deus quer que você faça, que Ele realmente vai te dar sabedoria e vai te abençoar, tá bom? Nosso Deus, obrigado pela lição que nós temos da sua grande misericórdia, mesmo quando nós falhamos e fazemos decisões sem consultar o Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando e nos dando sabedoria a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, amigas, até semana que vem.